Oh, aleluia. Opa. Olá, amigos. Graça, paz, prosperidade. Boa noite a todos vocês, tudo bem? Chegando aqui mais uma vez. Opa, tô aqui. Tô na área. Atrasamos um pouquinho, tá chovendo no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio sabe disso, tá chovendo desde ontem, literalmente. Umas instabilidades aqui. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui para dar início, cadê ela? Tá aqui. Para dar início ao nossa aula. Deixa eu ver aqui, pum, pronto. Um abraço a todos vocês, querido, do Iapoque ao Chuí, desse imenso país chamado Brasil. Nós vamos estudar aqui a palavra de Deus. Olha, o tema tá tremendo, viu? O tema está muito avassalador. Vocês não sabem o trabalho, a guerra que foi para aprontar esse slide aqui. E a gente vai levar uns 2 mais, que não terminar, vai passar Natal, Ano Novo, a gente estudando esse negócio aqui, viu? Só Jesus. Só Jesus, só Jesus. Deus abençoe a todos vocês, amados. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado aí pela espera, pelo canal. Assina as notificações para a gente não perder inscrito, porque esse negócio do não assinar a notificação, você não recebe e aí depois a gente fica, não recebi notificação, não recebi notificação. Tem que assinar as notificações, tá? Deixa seu like. Cada vez que você também não manifesta, eu estou aprendendo aqui com até a ajuda de vocês. Se você não dá like, você não manifesta, não assina a notificação, o YouTube, com seu algoritmo, ou seja, a sua inteligência artificial, entende que você só dá uma bisolhada no canal e pronto. Então, daqui a pouco ele está te tirando do meu canal. Poxa, aí não é legal, né? A gente está aqui junto já há um bom tempo, quase 3 anos aí estudando a palavra de Deus, e é bom que você possa estar junto comigo, tá bom, gente? Amados, rapidamente, para a gente ganhar tempo, que a aula aqui não é fácil. A aula não está fácil. Nossos livros estão disponíveis também em PDF, entregamos para todo o Brasil, fora do Brasil também. Você entra em contato aí, 992106828, em livros que vão te abençoar. Curso Teologia, estamos aqui na 2ª aula com a turma nova. Louva a Deus, já começamos, mas eu tenho certeza que vai te abençoar tremendamente. Um ano estudando a palavra de Deus. Hoje aqui é Kátia, hein? É pura Bíblia. Hoje nós vamos estudar no mais profundo mesmo sobre essa figura mítica, Satanás, ou a figura angelical. Você que é pregador, vamos começar essa semana agora o curso técnico para pregadores. Talvez você conheça muito a Bíblia, mas não comande, ou não tenha ainda o domínio técnico. Eu quero ensinar você, a te ajudar a pregar da forma mais simples possível. Pastor Davi, um abraço, querido, saudade. Da forma mais fácil possível, né? Mensagem expositiva, textual, mensagem pragmática, mensagens mais informativas, pedagógicas, alusivas, paradidáticas, didáticas. Você tem várias formas de pregar hoje em dia, só você dominar esse conhecimento. Então nós vamos estar estudando aqui a palavra de Deus. Agora, antes disso, queridos, eu estou numa campanha aqui para esse final de ano. Olha, você que tem bebê, gente, eu estou apaixonado por esse livrinho, Minhas Primeiras Orações. Gente, olha que coisa gostosa, olha que coisa linda você ensinar seu filho, seu neto, seu sobrinho a orar, agradecer pelos alimentos. Gente, isso é muito legal, estamos distribuindo para o Brasil todo, valor irrisório. Esse aqui eu achei tremendo para quem tem filhos aí, netinhos de 7, 6 e 8 anos, 365 atividades bíblicas. Aqui você vai ensinar não só questão de português, matemática, Bíblia, questões espaciais, memorizações, histórias como a de Sansão. Livro aqui R$ 35,00, esse aqui é 25, e todos eles a gente manda pelo correio, já está incluso. A Gisele já comprou, olha aí. 365 desenhos bíblicos. Às vezes a gente fica assim, meu filho é hiperativo. Poxa, aqui ó, um versículo bíblico, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Olha aqui, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem. Aqui, você põe sua criança para estudar de forma natural e ao mesmo tempo ela vai pintando, ela vai brincando e ela vai aprendendo a palavra de Deus. Tá bom, gente? Olha, maravilhoso. Isso aqui nos ajuda a sustentar missionários, nos ajuda a manter o Instituto Bíblico Palavra Viva, as mais belas histórias da vida. Você que está com o filho alfabetizando, olha que interessante. Olha o tamanho das letras. Você vai falar sobre a criação, né?
Aqui Deus criou as coisas lindas, as espécies. Olha aqui que coisa bacana, olha. Esse aqui acho que está R$ 30, mas já com o preço do pack incluso. A gente não ganha muito, queridos. A gente comprou isso aqui, não ganha muito, tá? A gente não entra nessa coisa de lucro, até porque o canal não está aqui para lucros. É que cada 10, 15 reais que a gente ganha, no final de tudo, se der isso, às vezes nem dá, às vezes dá 10 reais de lucro, e olha lá, a gente está envolvido na implantação do reino. E em nome de Jesus, vamos, esse ano, espero eu, arrumar mais um casal de missionários aqui no Brasil para a gente poder sustentar. A gente já tem 2 casais sustentando, eu quero ir para o 3º casal agora, ou para o 3º ponto, para a gente poder estar sustentando esses abençoados missionários. O nosso ministério, sem ajuda de ninguém, uma igreja de 200 membros, que é o caso da minha, o meu ministério, que é extremamente simples, a gente consegue, por ano, colocar entre 15 e 18 mil reais de missões. Entenda? E você nos ajuda. Cada vez que você oferta, cada vez que você compra, cada vez que você adquire um livro meu, cada vez que você adquire um produto desse, a gente consegue mandar ajuda missionária, valores financeiros. Tá bom, queridos? Vamos orar então? Acabar agora que já propagamos tudo que temos para propagar, que a matéria é pesada, já recebi minhas setinhas de hoje, né? Eu tenho sempre assim, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas digo assim, tem a cota de setas diárias, né? Eu tenho uma cota de seta. Então eu já recebi minhas hoje na mente, foi mal barato. Como é que foi mal barato? É mal barato. A gente recebe umas setas maneiras aqui de vez em quando, vem assim, do nada. Mas é legal. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bendito e amado, nós nos colocamos diante de Ti nessa disposição de aprender a Tua palavra, de estudar o profundo, o oculto, aquilo que muitas vezes a maioria das igrejas não trata, não porque não querem, Pai, mas porque às vezes também não sabem, não têm ainda a condição. Eu quero pedir agora que cada irmão, cada aluno, cada inscrito, cada pessoa que se interessa pelo Seu reino, que se interessa em saber mais de Ti, possa ter suas mentes, ó Deus, abertas pelo Espírito Santo de Deus, não por mim. Que elas possam entender a Tua palavra, entender, ó Deus, o que está ao redor, o mundo espiritual, o mundo físico, o empírico, laboratorial, o que é pela fé, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Pai amado, peço que o Senhor venha repreender agora toda a artimanha do inferno, todo o contra-ataque, toda a brecha que foi dada, nós pedimos perdão agora para que essas brechas sejam fechadas e toda a retaliação seja, em nome de Jesus, travada agora. Guarda nossa mente, nosso corpo, guarda nossa psique, a nossa alma, nossos filhos, guarde, Senhor, esposa, marido, pai, mãe, cunhado, nora, sogra, genro, parentes, entes queridos. Guarda, Senhor, nossos bichinhos de estimação, nossos bens, carros, móveis e imóveis. E não aceitamos nenhum tipo, Pai amado, aqui no YouTube, nem na nossa vida, nenhum tipo, ó Deus, de interferência. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, a Ti toda soberania. E nós nos submetemos à pessoa do Espírito Santo para esse momento. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos. Amém. Glórias a Deus. Amados, vamos lá. O estudo que nós vamos propor agora, ele é um pouquinho profundo. Então, como ele é um pouquinho profundo, eu vou ter algumas abordagens aqui que uma boa parte de vocês talvez nunca tenha tido nem na igreja, nem escola bíblica, esquece escola bíblica é lugar de revistinha, então infelizmente, né? E nem talvez o seu líder, o próprio pastor, tenha tido a condição de propor a matéria como vamos propor aqui. Porém, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Vamos condizer o like de acordo com o número de presentes. Falar de Satanás não quer dizer que eu quero promover o mal. Não quer dizer que eu quero ficar falando do diabo. Falar sobre a figura é série personagens espirituais. Presta atenção, não vou falar só de Satanás. Na série personagens espirituais, eu vou falar do Espírito Santo. Nós vamos falar de anjos. Nós vamos falar de Deus. Vamos falar do Cristo. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Vamos entender que é Jesus ou Cristo. Yeshua, Ra, preposição, Mashiach. Então nós vamos falar de outros personagens, sim. Nós não vamos ficar aqui falando do diabo. Mas o meu canal, ele é baseado em batalha espiritual, teologia, louvor. Eu sou professor, eu sou pastor, sou músico, sou produtor musical. O meu chamado, antes de ser pastor, foi mestre, apóstolo. Então, é meu papel, sim,
falar sobre ele, agora de forma clara, sem criar misticismo e nem ficar dando ibope. Ibope, na verdade, é o nome de um instituto, né? Mas sem ficar dando ênfase ao diabo. Mas a igreja, ela não conhece bem a Deus nem bem o diabo, infelizmente. E por que eu tenho que conhecer o diabo ou o seu histórico? Porque quando você vai guerrear contra alguém, uma das premissas, inclusive, de Sun Tzu na Arte da Guerra, general chinês que viveu 400 anos antes, quase 400, 500 anos antes de Cristo, é que você, para derrotar o seu inimigo, você tem que conhecê-lo, você tem que pensar como ele pensa, você tem que entender o que ele pensa para poder lutar contra ele. Lutero, ao compor o hino da reforma, ele trata Satanás com respeito. É claro que ele coloca Deus acima de Satanás. É claro que ele coloca Deus como mais poderoso que Satanás. E é o que nós vamos tratar aqui. Deus é mais poderoso, é muito mais poderoso. Mas entenda, um dos conceitos que você e eu temos que aprender a respeito desse ser é que Satanás é opositor de Deus. Já falei isso em várias aulas atrás. Satanás é opositor de Deus, mas é nosso inimigo. Ele é nosso adversus, ele é nosso adversário. Ele não é somente... Ele pode ser um adversus de Deus, mas ele não tem poder para lutar contra Deus. Mas ele é nosso adversário e nosso inimigo, porque ele pode sim, porque ele tem muito poder. E se nós não estivermos dentro da proteção, da armadura de Deus, não são envolvidos com o Senhor, infelizmente ele estará sempre nos enganando. E sempre, é claro, nos vencendo. E é importante estudar esse ser, porque nós vamos entender como funciona a sua mente, como funciona a sua forma de trabalho e como ele faz para agir como age no mundo. Ele é um anjo caído, ele é um querubim ungido, ele é uma estrela da alva, ele é príncipe das trevas, ele é Deus desse século, opositor de Cristo, inimigo dos santos. Mas vamos entender agora com mais profundidade a outra coisa. Gente, eu estou dando essa premissa. Bom, alguns avisos, não respondo ninguém ao vivo. Isso aí é velho, já antigo, já está no estatuto perpétuo do canal. 2, não vou falar de terra plana, nem de terra jovem, nem de terra velha. Eu vou fazer uma abordagem. O assunto aqui não é terra plana. Então, pessoal da terra plana, por favor, dá um time para mim, tá? Esquece terra plana em nome do Senhor Jesus. O assunto não vou entrar em terra plana. Não vou entrar nesse papo de blá, 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 parou, tá bom? Não vou nem te dar atenção, vou te ignorar e vou logo dar um bloco, tá bom? Para aqui, dou um bloco. Se começar com a palhaçada, eu dou logo um bloco. O assunto aqui é sério, tá bom? O assunto aqui é sério. A gente não vai ficar aqui batendo boca com ninguém, nem ficar entrando numa de discutir essas coisas, não. Vamos falar aqui, é uma série de estudos de personagens bíblicos que a gente precisa estudar de forma correta. Então, esquece. Pessoal também da teoria da Terra de 10 mil anos, Terra com 5 mil anos, Terra que foi feita ontem também, por favor. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas o estudo não é sobre a idade da Terra. Não é sobre isótopo, carbono 14, também não, por favor. Então, essa galera que gosta, né, que está procurando aí CSI, Arquivo X, é Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Falou, gente? Então, Deus abençoe. Fabiano, muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço a Votorantim, em São Paulo. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Dito tudo isso, espero que as pessoas saibam, né, que a gente acabou de pedir aqui em nome do Senhor Jesus, acabou de explicar sobre essa questão. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Ezequiel 28, 13 e 15. Vamos entender uma coisa, Ezequiel nos traz uma linguagem bem profética. Ezequiel nos traz uma linguagem profética. Se você pegar Ezequiel 28 e Isaías 14, eles se complementam. Só que uma linguagem, a de Ezequiel, fala de um ser antes daquilo que é dado naquele contexto profético. Né? Você tem ali uma profecia e você vê que estiveste no Éden, jardim de Deus. Então não está falando isso para homens, não está falando isso para um ser humano, está falando para um ser que esteve no Éden, cercado de pedras preciosas.
Aí fala de 9 pedras engatadas em ouro. Olha que interessante. Se a gente quiser fazer uma analogia, 9 pedras, se você pensar em Coríntios capítulo 12, você vai ver os 9 dons. Não estou dizendo que tem a ver uma coisa com a outra, tá bom? Até porque não são só 9. Mas você vai ver que é interessante. E Paulo engata os 9 dons com o amor, né? Porque ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, Miriam, Deus te abençoe. Sem amor, então ele diz o seguinte, você tem os 9 dons que Paulo descreve em 1 Coríntios 12, e no 13 ele fala do amor. Então aqui, Ezequiel fala de 9 pedras preciosas e engates de ouro. Você vê que a profecia é para um ser espiritual muito assim, em ti fizeram teus tambores. A palavra tambor aqui não é de escola de samba, tá bom, pagodeiro? Aqui está falando de instrumentos de percussão, teus pífaros, instrumentos de sopro, no dia em que foste criado foram preparados, ou seja, Satanás ou esse anjo caído, que nós não temos um nome, e aí a gente também vai desmistificar uma série de outras coisas que ao longo eu vou falando com vocês, ele foi um anjo muito especial. Ele é um querubim, nós vamos falar um pouquinho de angelologia. Ele é um querubim, mas ele não era qualquer querubim, ele era ungido para cobrir, ou para guardar e te estabelecer no Monte Santo de Deus. Ou seja, nós vamos fazer aqui uma hermenêutica rápida desse texto aqui. No meio das pedras afogueadas andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Olha, está Ezequiel descrevendo um anjo muito poderoso, não é Miguel, não é Gabriel, não é Azazael, Enael, Ibael, os nomes que cada um cria aí, fora da Bíblia, vendo muito Supernatural. Camastiel, Castiel, então vamos lá. Este anjo, ele entra num contexto profético de Ezequiel, quando Ezequiel está profetizando para nações e reis, profetizando para Israel. Então Deus dá um recuo no mundo espiritual, e aí você tem que entender, por isso que o canal é de batalha espiritual, é teológico, mas é de batalha espiritual, porque é onde nós estamos trabalhando. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo, contra as hostes espirituais que estão instaladas nas regiões celestes, em lugares espirituais, em lugares invisíveis. Então quem é esse ser? A gente vai deixando o like aí, tá bom? Obrigado. Leni, Deus te abençoe, obrigado pela oferta. Quem é este ser? Que ser é esse? Primeiro, é um ser que foi criado. Satanás foi criado. Vamos usar Satanás. Deus abençoe, presidente limitado. Não sei o nome, mas agradeço em nome de Jesus. Esse ser criado, ele foi um ser especial. Nós não temos muitas referências de um tempo antes da Terra, de um tempo antes do planeta. Sabe, a gente não tem um ponto para dizer assim, olha, foi feito assim, foi feito assado, que a gente tem alguns textos bíblicos, mas vamos entender também com o texto de Jó, quando Deus começa a confrontar Jó lá no capítulo 38, assim, onde estavas tu quando eu fiz a terra, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha, por que eu coloquei em amarelo e laranja? Para você entender, isso aqui é um livro poético e esse aqui é um livro profético. Ezequiel é um livro profético. Jó é um livro poético. Mas vamos compreender os dois contextos aqui. Compreendamos que Deus está falando, Jó, onde é que tu estava quando eu fiz a terra? Jó, onde é que tu estava quando eu fiz a medida do sistema solar? Quando eu fiz a medida das galáxias? Jó, onde é que tu estava quando eu fundei as bases? E está usando uma analogia, porque como é que Deus vai falar de astronomia com Jó? Assentou sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva, vamos entender que a palavra estrelas no Antigo Testamento, quem estuda teologia comigo, já expliquei isso no hebraico, a palavra estrela e Ben Elohim, ou Benai Elohim, todas as duas têm significados para anjos, os filhos de Deus. Elohim é plural, no proto-aramaico ele é como se fosse deuses, mas é o plural majestático. Então quando fala assim, os Ben Elohim, está falando dos filhos de Deus, anjos. Quando está falando de estrelas, estão falando também de anjos. Os dois contextos no Antigo Testamento, quando fala estrelas e filhos de Deus, estão falando dos anjos, não estão falando dos seres humanos. Então vamos entender uma coisa.
Vamos deixando o like aí, gente, tá bom? Ajuda o canal. Então, vamos entender uma coisa. O contexto profético histórico está mostrando Deus falando para Jó assim: Jó, onde é que tu estava quando as estrelas da alva? Então, Satanás não é a única estrela da alva. O plural do texto diz que há mais anjos. Por que o nome é estrela da alva? A nossa interpretação é que estrela da alva pelo brilho excessivo que esses anjos têm. Anjos são espíritos ministradores. Anjos são espíritos de luz. Deus é luz pura, é o Pai das luzes. Vamos lembrar Tiago? Deus é o Pai das luzes. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. Então vamos compreender que os anjos são seres de luz, enquanto estão, tanto que eu botei alusão aqui de uma arte, né? A gente está vendo aqui, ó. Os anjos são seres de luz, são seres iluminados, porque eles têm a essência da luz de Deus. Quando nós também estamos debaixo da presença do Senhor e temos essa capacidade de dizer, então brilhe a vossa luz. Não se põe uma lâmpada debaixo de uma candeia, antes se coloca no velador lá em cima. Então vamos compreender essa analogia de luz. Há anjos que têm mais luz que os outros. Vamos compreender isso em angelologia. Eu falei que o assunto é profundo, então tem que prestar atenção. É um assunto que não é dado em igreja, é um assunto que é dado em seminário teológico, infelizmente, ou em pós ou no bacharel. Mesmo assim, no bacharel são 6 meses, 3 meses, e olhe lá. Então vamos compreender isso aqui. Os anjos são seres de luz, por isso que a maioria das vezes quando vem anjos, vem seres de luz, é claro que eles conseguem aplacar as luzes quando estão entre nós, tomar forma humana. Já falei sobre isso, eles têm a capacidade de transmutação, de morfar, o antropomorfismo, tomar a forma humana também. Então vamos lá. Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantava, e todos os filhos de Deus, ou seja, outros anjos que não brilham tanto. Por que Satanás é chamado de estrela da alva lá em Isaías? Já expliquei também a vocês que a estrela da alva é no olhar humano, no olhar amador, sem querer entrar em astrofísica, astronomia aqui, mas no olhar amador, é aquela estrela que brilha, quem está no norte aí, quem está no Amazonas, quem está em Manaus, quem está em Macapá, quem está em Boa Vista, quem está em Belém, o pessoal que está no norte lá em cima, sabe que quando chega no verão, o sol, né? Agora no verão, 5 horas da manhã já está clareando. Obrigado, Ícaro. Então, quando você já está verão, as estrelas somem. Claro que as estrelas somem. Por que as estrelas somem? Porque o Sol é um astro, é uma estrela de quinta grandeza. Ela é muito maior que as outras estrelas porque está mais próxima da Terra, ok? Então, quando o Sol vem sobre a Terra, ok, gente? As outras estrelas somem, mas somem de brilho. Elas não somem do lugar, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de ser lúdicos agora. Só que o brilho delas está tão longe, os brilhos estão tão longe, o brilho está tão longe, que o brilho do Sol apaga todo o brilho das estrelas, ok? Por isso, elas somem. Quando o Sol se põe, elas reaparecem. É assim que funciona, mesmo havendo o movimento da Terra, elas vão reaparecer em pontos diferentes da abóbada celeste. Ok, existe uma estrela que ela fica à esquerda do Sol. Essa estrela é chamada de estrela da alva ou estrela da manhã. Por quê? Porque quando o Sol está já levantando ali 6h30, 7 horas da manhã, ela está brilhando como se fosse a noite. Todas as outras estrelas sumiram, só ela está brilhando. Ela só vai deixar de brilhar quando for bem mais tarde. Ela consegue brilhar junto com o Sol. É uma analogia, um paralelismo que Deus coloca na boca do profeta. E é lindo, porque as estrelas já existem quando os profetas sumérios já tinham mapas nas suas placas de gesso, não, suas placas de... Oh Deus, deu branco agora. Argila, eles já faziam mapas dos céus para plantio e navegação. Os sumérios já faziam isso há muito tempo. Então, desde sempre, os homens, Deus fala com Abraão através da estrela. Abraão, quantas estrelas? Não dá, ele vem de Ur da Caldeia. Então, não dá, Senhor. Eu sei que não dá para contar as estrelas, assim será a sua geração, incontáveis. Então, vamos entender que há essa percepção. Então, quando diz que ele é uma estrela da alva, significa que quando Deus, que é o Sol, se levanta no seu esplendor e glória, todos os outros anjos se apagam, mas estes tipos de anjos, como é o caso de Satanás, ou chamado na Septuaginta, ou chamado na Vulgata Latina de Lúcifer, portador da luz,
ele continua brilhando perto do sol. Por isso ele é um anjo muito formoso, por isso que ele é um anjo diferenciado, porque ele tem um brilho de glória, ele tem um brilho de luz que os outros anjos não têm. E acima disso, Deus o criou com uma finalidade. Qual foi a finalidade? Ele é aquele que deu criação à música, ou aos instrumentos, ou à musicalidade angelical. Você vai ver em Apocalipse os anjos louvando. Isso aqui na eternidade, esquece o tempo da Terra, tá, gente? Esquece a questão do planeta Terra, tempo da Terra, isso aí não bate aqui em nada. Esquece, mas esquece mesmo. Esquece com vontade, esquece com força. Então vamos entender que aqui ele fala assim, olha, eu te coloquei com pedras, isso aqui significa, cada pedra dessa eu quero que você veja como uma qualidade, cada pedra dessa dentro de uma analogia não só profética, mas acima de tudo, numa analogia de escrita judaica, da poesia judaica, cada pedra dessa é uma qualidade que Deus deu a este ser. Cada pedra dessa, no mundo espiritual, numa linguagem espiritual, significa uma qualidade, uma capacidade, tá? Os dons no mundo espiritual, eles vêm numa relativação ou relatividade de pedras, né? Às vezes, quando a gente tem visão de anéis com pedras, há um simbolismo de cada pedra dessa ser equivalente a uma qualidade, a um dom, a uma capacitação. Então ele tinha nove pedras com ouro. Na analogia, vamos entender que é uma linguagem profética, ou seja, ele era um anjo, o próprio texto diz perfeito. E nele foi feito o quê? Instrumentos. Ou seja, ele era o aferidor de medida perfeita, como diz em Isaías. Esse anjo, então, que a gente chama de Satanás, gramulhão, cara feia, aquela conversa até o alto da compadecida, esse anjo foi talvez, dentro de um relato bíblico, o anjo mais lindo, mais perfeito, mais poderoso que Deus criou, ok? Então vamos lá. Além disso tudo, por que Deus fez ele isso? Por que Deus fez nele isso? Você vai dizer assim, porque eu te estabeleci, eu te autorizei no Monte Santo de Deus. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Gente, agora outro fator interessante, aqui. O que são pedras afogueadas? Quando você vê, dois textos são interessantes de você prestar atenção. Quando Deus traz o povo do Egito, ele marca um primeiro encontro lá em Êxodo. E diz, Moisés, manda o povo lavar suas roupas, suas vestes. Manda o povo não se contaminar sexualmente, não quero ninguém praticando sexo. Eu quero que todos jejuem, porque eu me apresentarei lá no Sinai. Traga Arão, traga os príncipes das tribos, venham vocês primeiro, você vai subir, traga Josué também, e o povo vai ficar, porque eu vou falar com o povo. Ali Deus estava fazendo o quê? Deus iria derramar, olha que interessante, Deus ia derramar do Espírito dele, da lei dele nos corações das pessoas. Por isso que vai ver a profecia de Oséias, por isso que você vai ver as profecias de Joel, porque elas são profecias refratárias, elas são profecias do refratamento do Sinai. Deus ia derramar da sua lei nos corações de cada um dos judeus, dos hebreus, que futuramente seriam judeus. E esses hebreus seria a nação santa do Senhor. Aí o que acontece? O povo não quer, porque quando vê aquela tremor, fumaça, Moisés lá em cima, o que eles dizem? Estamos com medo. Arão, para, fala a Deus com Moisés, Moisés fala conosco, mas nós não falaremos com Deus porque temos medo. Olha o que acontece. Deus não deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Agora o povo não quer. O povo não quer que Deus fale com eles por medo. Não estava acostumado. Aí Deus fala, tudo bem. Aí Moisés diz, Senhor, o povo se afastou de ti. O povo não quer falar contigo, está com medo. Só que, antes disso, olha o que acontece. Os anciãos têm uma visão linda. Eles veem no pé do monte pedras queimando.
eles veem pedras e um pé, como se tivesse naquelas pedras afogueadas. Olha que interessante. Eles veem o pé de Deus, vamos ver uma linguagem humana, né? Na visão humana, eles veem os pés de Deus sobre as pedras afogueadas. E eles temeram muito quando tiveram essa visão assustadora. Gente, vamos transportar isso para Isaías? Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, eu entrei no templo. E ele viu o quê? A sua glória, as suas orlas. E viu os serafins gritando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. E ele temeu muito e disse, ai de mim, que sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, eu estou vendo a glória de Deus, eu vou perecer. Érica, Deus abençoe. Eu vou morrer. Nesse momento, o Senhor deu uma ordem a um dos serafins. Foi lá e pegou uma pedra viva. Onde? Onde Deus pisa. Onde Deus pisa. Pedras de santidade. Pedras da santidade de Deus. As pedras são acesas com o poder, com a glória, com a luz de Deus. A luz de Deus faz as pedras se incendiarem. Onde Deus pisa é santo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa agora é santo. Vocês estão entendendo? Presta atenção, gente. O estudo é profundo, hein? Reino espiritual não é eu, em nome de Jesus, eu profetizo, eu determino, eu mando, eu falo, eu exijo, para. Isso aí é tudo balela. Esquece, joga fora. Pega a latinha de lixo e joga. Tá bom? Vamos para a Bíblia. Então, agora ele fala assim, ó. E aquele ser voou até o altar, pegou a brasa viva e tocou na minha língua, simbologia. Estão purificados agora os teus lábios. Quem há de ir por nós? Agora vem o desafio. Você não podia ir por nós porque você teve a noção do seu pecado. Você teve a noção de quem você era. Você teve a noção que teus lábios são impuros. Você teve a noção que o povo é impuro. Mas agora o Senhor purificou tua língua com a santidade dele. Ali simboliza o Espírito Santo também. Com a santidade dele. Agora, quem há de ir por nós, Isaías? Eis-me aqui. Estou pronto. Envia-me a mim. Vocês estão entendendo a visão das pedras afogueadas? Dá um amém aí. E vai deixando o like também. Quando aquele povo vê os pés de Deus, Monte Sinai, que é na verdade é o Horebe, né? Mas é toda a cordilheira do Sinai. Ele disse, Moisés, fala tu com Deus. Arão, manda Moisés falar com Deus e Deus fala com ele fala conosco. Mas nós não falaremos com Deus. Preste atenção de onde nascem os 10 mandamentos, gente. Os 10 mandamentos nascem da negativa do povo querer a lei no coração. Deus queria colocar a lei no coração e não em tábuas. Mas o povo preferiu estar decorando leis em tábuas do que ter a lei no coração, porque tinha medo de Deus. Vou traçar um paralelo. Há muitas pessoas que não andam com Deus e preferem que profetas profetizem para elas, tendo o Espírito Santo de Deus, porque não quer ter compromisso com a lei de Deus no coração. Então é mais fácil eu ir atrás de profeta, pagar R$1.000 numa campanha, dar carro na campanha, dar apartamento na campanha, fazer uma série de coisas na campanha, porque eu não quero ter a lei do meu Deus no meu coração. Daí vem tabernáculo. Tabernáculo é plano B. Santo dos Santos é plano B. Por isso que quando chega lembra, cheguemos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho. Quando Jesus morre, está consumado. Pai, aquilo que o Senhor queria fazer lá no deserto, no primeiro encontro com os hebreus, eu consumei agora, Pai. Está consumado. E o que aconteceu com o véu? Rasgou-se do alto a baixo. Acabou. Tá bom? Deus abençoe. A paz. Até quinta-feira que vem. Mentira, brincadeira. Vamos lá. Seguindo. A visão das pedras afogueadas, você vai ver agora Ezequiel diz assim, tu estiveste no Éden, mas qual Éden? Não o Éden da terra, porque tudo que está na terra é sombra das coisas que virão. Você entende, Paulo? O imperfeito é sombra do perfeito. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face como ele é. Agora eu vejo o imperfeito, mas então veremos o que é perfeito. E aperfeiçoados seremos. Por isso que teremos corpo glorificado. Por isso que teremos um corpo diferente.
Por isso que teremos um corpo resplandecente da glória, como viram Jesus no Tabor com Moisés e Elias. Um corpo glorificado é um corpo resplandecente. Por isso que Moisés teve sua face brilhando. A coisa é linda, né? Deus é lindo. Quando você entende os pormenores das coisas de Deus, você diz assim, meu Pai, como é que alguém pode se afastar de Deus? Como é que alguém pode rejeitar ao Senhor? Como é que alguém não pode querer andar com Deus? Como é que alguém não pode querer ter vida com Deus? Como? Tem que estar endemoniado. Tem que estar assim, com 5 endemoniados de gadareno dentro de si, para não querer Deus. Mas vamos lá. Comer que é bom que é, tudo bem. Quando Ezequiel está falando de um ser que foi criado antes do ser humano. Um ser que foi feito muito antes de qualquer humano adâmico. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Jó. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, querubins resplandecentes, alegremente cantavam, aí tu vê Satanás, no meio das pedras afogueadas, brilho de glória, faziam os teus tambores e os teus pífaros, Quando Satanás literalmente regia um coral, ou dava ordem, quando cantava, e todos os filhos de Deus jubilavam, ou se alegravam, o restante dos anjos se alegravam. Onde é que tu estava, Jó? Jó, tu não sabe de nada, rapaz, tu é íntegro, reto, temente de Deus, tu desvia do mal, mas você está falando besteira, você não conhece a mim, nem meu reino, nem aquilo que eu criei. Vamos lá? O tempo já está passando, já está comendo o tempo todinho. Antes do Éden, no princípio, aqui, gente, eu não sei se vou conseguir dar isso tudo hoje não, tá? A gente vai devagar. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Deixa eu falar uma coisa pra você, desde que meu saudoso pai estudava teologia, eu tinha 16 anos de idade, tinha 15 anos de idade quando meu pai estava no seminário terminando o seu curso de teologia. Ou seja, há 35 anos atrás, eu sentava, ficava olhando pro meu pai, não sabia nem português direito, queria saber o que estava escrito ali. E ele ficava lendo, né, Bereshit, bara Elohim, etc, bara. E eu falei, meu Deus do céu, e depois ia pro grego, falei, pai, o que significa isso? E um dia, quando eu fui pro seminário estudar, deixa eu dar um bloco aqui no malandro aqui. Pronto. Ave Satã, tá maluco, rapaz? Tu não sabe quem é Satanás, não brinca, não. E aí, quando eu fui pro seminário, que eu fui estudar, que eu comecei a me interessar pelo hebraico, pelo grego, são línguas maravilhosas, né? Eu fui entender um pouquinho melhor e depois Deus me deu um presente. Um presente maravilhoso foi conhecer alguns judeus. Judeus que têm a Bíblia no seu coração e conhecem a Torá, o Antigo Testamento, né, de uma forma diferente da nossa, e que me abriu uma mente para compreender melhor a Bíblia do que eu compreendia como um evangélico, né, como todo evangélico, que lê a Bíblia a lá gentio, a lá brasileiro. E diga-se de passagem, com todo respeito e carinho, tudo errado. Perdoe, tá, gente? Não é arrogância, não. Em nome de Jesus, eu canto todo dia. Ó, com céu eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, lendo Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade maçônica nunca viu, e deturpando a palavra do Senhor. Entendeu? Então, quando você começa ver as traduções de forma mais correta, faz a semântica correta, faz a exegese do texto hebraico e grego correto, traz o entendimento, porque existe uma coisa chamada língua original e existe uma coisa chamada texto original. São duas coisas que são originais. O texto é a língua, o texto ninguém tem. Começa por aí. Não, mas no original está dizendo assim, no idioma original, não no texto original, porque ninguém tem o texto original.
Começa por aí. A Bíblia já tem um problema sério aí. Ninguém tem o texto original de 90% dos textos bíblicos. Tudo foi tradição oral. É por fé. É por fé. A gente aceita por fé pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a certeza que estamos seguindo a coisa certa. Mas se fosse por razão crítica, fala, irmão, rala com esses textinhos aí, negócio de Bíblia, você não tem o texto original. Você tem cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Então quando você fala no original, você está dizendo assim, no idioma original e não no texto original. Então vamos lá. Quando você vê Bereshit bara Elohim, esse no princípio criou Deus os céus e a terra, ele na verdade, esse versículo 1 de Gênesis, ele não é o início de Gênesis. O início de Gênesis é o versículo 2. E a terra era, primeiro, o verbo ser no pretérito. Não existe no texto original. O correto é, e a terra passou a ser, veio a ser, sem forma, ou vã e sem nada. É o que o texto original hebraico diz, o texto da língua original diz. E a terra passou a ser vã e sem nada. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, adejava sobre a face das águas. Esse é o texto original. Mas e o capítulo 1, verso 1, perdão, como é que fica? Isso aqui é o término de alguma coisa. O Bereshit é o término de uma história para cima. O Gênesis começa para nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, no versículo 2. E disse Deus, no latim, fiat lux, mas no hebraico, vem a luz, é uma invocação, vem a luz. E a luz veio e apareceu. Quando você vai lá em João, olha como começa João, enarque en logos. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? Cristo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ele. Ele era a luz do mundo. Olha o que João está tendo uma revelação profunda. O verbo Cristo, ele é Deus, ele estava com Deus e ele foi chamado por Deus para reconstruir ou para dar ordem a um momento caótico do planeta Terra. E a terra veio a ser sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, venha, faça-se luz. E a luz veio, e houve luz, e ela apareceu. Fiat lux, apareça a luz. Vocês estão compreendendo isso aí, gente? Então vamos compreender, a terra passou a ser sem forma e vazia. A terra não era assim, não existe isso. É incongruente, é paradoxal você falar que Deus fez algo sem forma e vazio. Geometricamente, nosso cérebro não alcançaria nada disso. Nem do invisível para o visível. Só que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Onde estão essas espécies na Bíblia? Você não chama a falar de Behemoth, não vem com negócio de Leviatã. Por favor, gente, vamos. Falei, ó, sai da Cracolândia evangélica. Se você quer entender a palavra de Deus, sai da Cracolândia, da Macedolândia, sai da Valdomirolândia, sai do Iabadabadulândia, sai, senão você não vai entender a palavra de Deus. Tá bom? Se você ficar com essa turminha da creche da tia Naná, tu vai ficar a vida toda. Não, a Bíblia fala dos dinossauros. Não fala, irmão, não força a barra. Não força a barra. Pelo amor de Deus, isso é uma forçação de barra você falar que tem pterodátilo na Bíblia. Aonde? Aonde que você vai achar o Tiranossauro Rex? Aonde você vai achar o Velociraptor? Você não vai achar misericórdia nessa vida. Antigamente, isso aí é uma invenção que o diabo colocou uns ossos na Terra. Tá bom, em volta de todo o planeta, ou seja, em toda no gel, ou seja, tá todo mundo achando a porção de ossos, um fêmur maior do que uma casa, né? Ossos maiores do que eu. Tá, Satanás plantou esses ossos todo no fundo da terra, das montanhas. A gente, hoje não. Na década de 80 aceitava o crente falar isso.
Na década de 80, eu entendia isso. Hoje, desculpa, gente, paleontologia. Visite uma universidade, como as americanas, as inglesas, as egípcias. Visitem as coisas, visitem alguns, até mesmo aqui no Brasil, procure conversar com alguns cientistas, por favor. Não vá com a cabeça de crente, não. Vá com a cabeça de quem quer aprender. Vá com uma razão pura e vá trabalhando, tá bom? Porque não dá para você refutar uma série de coisas que hoje estão patentes aos nossos olhos. Eu quero que você me diga o que é isso aqui. Tá bom? Eu quero que você me explique, então, as ossadas. Por favor, me diga que isso não foi feito com impressora 3D, né? Impressora 3D que foi inventada agora há 10, 15 anos. Me diga que o cara que vai lá igual um maluco, que passa 30 anos cavucando a terra, acha isso aqui, registra, porque a ciência, diferente de crente, ela registra, ela leva para o laboratório, ela comprova, ela faz teste, ela lança numa revista, ela tem que ter aprovação dos seus colegas acadêmicos, ela é contestada pelos colegas de academia. Não é assim, não é como a Bíblia que o cara traduz e a gente aceita de qualquer jeito, não. Isso aqui é refutado. Pelo amor de Deus, gente. Aí o crente, não. Então vai. Então vai. Vai em nome de Jesus. Porque aí começa... Por que crente não aceita isso aqui? Por que o crente não aceita? Porque se falar que existe dinossauro, vai bater aonde? Na teoria da Terra jovem, a Terra com 10 mil anos. E aí falta um pouquinho de inteligência para essa turma entender uma coisa. Não, dinossauros não existem, claro que não existem mais. Hoje não. Desde Adão, ser humano e dinossauro não coexistiram. Só isso, gente. Pelo amor de Deus. Nunca o Homo sapiens andou com dinossauro. Ponto. Quando Deus criou Adão e Eva, não tinha dinossauro na Terra. Isso aí é ponto pacífico. Não precisa discutir por causa disso. Tá bom? Não, o Leviatã não é dinossauro, gente. Em nome de Jesus. Por favor. O Leviatã não é dinossauro, tá bom? É um animal marinho. Tá bom? O dinossauro existiu. O problema é que aceitar a existência do dinossauro vai de encontro à Terra Jovem. Porque a Terra Jovem tem 10 mil anos, tem 15 mil anos, tem 20 mil anos. Então, se eu falar que existiu dinossauros há milhares ou milhões de anos, eu vou de encontro... Não, dinossauro não veio depois de Adão. Gente, onde é que vocês estão? Gente... Vou repetir, ser humano, Homo sapiens, nunca viveu com dinossauro. O dinossauro estava extinto há muito tempo. Ok, gente? Aí vem teólogo. O teólogo, ele estuda o quê? Teologia. Mas o teólogo, ele faz cálculo da idade da Terra. Ao invés dele estudar física, geologia, geografia, matemática teórica... Não, ele estuda teologia, ele quer dar a idade da Terra sendo teólogo. Ah, vai lamber sabão de rolão, teólogo. Tá maluco, rapaz? Tu estudou teologia, como é que você quer dar a idade da Terra? Tu olha pra Terra e diz assim, essa Terra aqui tem 100 anos. É assim, tu recebe uma revelação. Essa terra seca do Nordeste aqui, eu acho que tem... 3 mil anos? 3 mil anos. Que isso? Ok? Não cai nessa de filme, não. O ser humano nunca conviveu com dinossauro. Por favor. Tá bom, gente? Então voltemos lá. A hipótese mais aceita cientificamente é de que o meteorito encontrado na cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, gente, isso aqui fica entre o México, o Golfo do México e Cuba, foi responsável pela extinção dos dinossauros ao colidir com a Terra e se originaram uma grande explosão, a qual carbonizou bilhões de animais instantaneamente, levantando também uma nuvem de poeira tão espessa, bloqueou a luz do Sol e transformando o planeta num local extremamente frio. Gente, hoje ainda, há uma cratera, há uma formação debaixo do Golfo do México. Debaixo do Golfo do México. E aquilo ali não é erosão, aquilo é causal. Causal, não é casual não. Causal. Ou seja, a Terra sempre foi
atingida por meteoritos e meteoros. Aqui vem os detritos, vão se fragmentando e caem aos pouquinhos. Chama de estrela cadente. Não tem estrela cadente aqui, matava o planeta. Não existe estrela cadente. Existem detritos de meteoritos. Né? São corpos celestes que vão se desintegrando na face da Terra. E alguns, infelizmente, caem. E quando cai é complicado. Então vamos lá, gente. Vamos compreender uma coisa. A ciência fala de uma chuva de meteoritos que veio sobre a Terra e causou um grande transtorno geológico no planeta. Agora, olha o que a Bíblia diz. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei em meu trono. Exaltarei, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo abismo. Isaías 14, 12 e 15. Olha o que diz a ciência. O meteorito encontrado na cratera na Península do Yucatán foi responsável pela extinção do dinossauro ao colidir a Terra e originar uma grande explosão. A Bíblia, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas, 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 e o lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher e havia... Olha bem, entenda o que João está falando. A sua cauda, o dragão, aqui é uma analogia, um paralelismo a Satanás. Vamos entender. A sua cauda levou após si parte das estrelas. Gente, vamos compreender algumas coisas importantes aqui. A gente só estuda a Bíblia na igreja. E eu até entendo alguns irmãos ficarem meio assim, poxa, porque nunca parou para estudar outras coisas a não ser Bíblia. E Bíblia dada de forma EBD. Qual é a forma EBD? EBD é aquele guaraná que perdeu o gás, perdeu açúcar, perdeu tudo. Se você não concorda, filho, mete o pé, cara, vai estudar na sua EBD, vai lá estudar, viva pela fé, irmão, eu respeito você, só me respeita. Se você quer ficar na Cracolândia Evangélica, vá pra Cracolândia Evangélica, tá bom? Então vai lá pra Cracolândia Evangélica, vai tomar suco de groselha com seu pastor, rapaz. O que tá fazendo aqui? Tá incomodando? Porque uma coisa não feita. Oh, vou ficar sem dormir por tua causa, irmão. Oh. Ah, vai lamber sabão, rapaz. Você é tonto, você é trouxa. Vai pra faculdade, vai estudar, vai conversar com gente sábia. Tua vida deve estar um caos por causa disso. Só conversa com mané. Fica aí, varão. Vamos subir o monte, varão. Vai, sobe o monte, varão. Vai lá, varão. Sobe o monte, varão. Vai ver a matinha acender, varão. Vai lá. Tá bom, varão? Vai acender o... Vai lá. Tua vida vai estar maravilhosa. Tu é inteligente. Puf. Rapaz, que inteligente é você. Muito inteligente. Isso aí. Aleluia. Por isso que às vezes dá vontade de desistir da igreja evangélica, sabia? Olha bem, isso eu estou em Apocalipse agora. Eu falei para prestar atenção. Prestar atenção. O sinal qual era? Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. O que eu disse lá no início da aula? Que estrelas são o quê? Anjos. 1/3 das estrelas, anjos do céu, e lançou-as sobre a terra. Se nós voltarmos aqui, olha a visão da ciência e olha a visão da Bíblia. Olha a visão da ciência e olha a visão profética. Preste atenção nisso, queridos. 1/3 das estrelas. O que ocasionou o caos? O que ocasionou os problemas da Terra? O que fez a Terra ficar vazia e sem forma? O que fez a Terra entrar num grande caos? O que vocês acham? O que você acha que fez ou transtornou o planeta Terra? Vamos entender? Vamos lá para frente. Preste atenção nas duas visões, elas não são antagônicas, só tem visões diferentes. Só tem visão diferente. Estrela, quando você vê um meteorito caindo do céu, você vê o quê? Você vê algo brilhando, você diz que é estrela cadente. Mas a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram arremessados à terra. Entende?
Você vai ter a visão joanina agora, apocalíptica. E o próprio Jesus já viu Satanás caindo como um raio. Deus, na verdade, ele não recriou a terra. Deus refez a terra. Aí nós vamos voltar, gente. A terra passou a ser, por um evento, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Olha o que Isaías diz. O Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18. Deus não fez a terra para ser vazia. Ela passou a ser, sem forma e vazia, porque um evento cataclísmico aconteceu com ela. A ciência diz que foi chuva de meteorito. A palavra de Deus diz que Satanás foi arremessado sobre a terra. Vocês estão entendendo aqui, gente? Dá um amém quem está entendendo. Quem não dá amém, vai orar e pede a Deus para falar contigo, em nome de Jesus, com todo carinho. A ciência não vai falar de anjo. É claro que quer que o cientista fale de Deus, de anjo caído, de Satanás, de diabo. Está pedindo muito, né, irmão? Você está pedindo muito, que o cientista fala, não, realmente houve um problema de extinção de... Você já estudou sobre bioma? Já estudou biologia? Já estudou zoologia? Já estudou sobre cadeias temáticas? Você já estudou sobre cadeias biológicas? Não, o crente não estuda isso. Para que estudar isso? Vamos estudar para quê? Cadeia biológica, bioma. Eu não falo, minha igreja nunca falou, minha igreja não trata nem de ecologia. Minha igreja acha que ecologia não tem nada a ver. A criação aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Que criação é essa? O planeta. O planeta aguarda com grande expectação o Adão, o Alfa, o Cristo. E estão perguntando para Deus, onde estão os filhos de Deus, os novos Ben Elohim? Onde estão os crentes? Cadê os que são como filho de Deus, a semelhança do Filho de Deus para comandar a terra de novo, para comandar a natureza, para andar sobre as águas, para montar no jumento que nunca foi montado, para chamar um cardume de peixe para ir para o barco dos apóstolos para eles poderem pescar? Onde estão os filhos de Deus? Então a igreja não estuda sobre bioma, a igreja não estuda geologia, porque não, aqui não é lugar para isso, nós não temos que estudar isso, a letra mata, ainda sai do contexto, porque Jesus está falando da letra, a letra da lei de Moisés, está falando da Torá e dos 613 preceitos, dos mitzvahs, não está falando de estudar, mas Salomão diz estudar em fado e canseira. Claro, a gente não sabe se Salomão vai estar no céu, querido, ele pecou tanto, sabe, ele pecou tanto que Deus falou assim, no final de tudo, Salomão não foi como seu pai Davi, pois construiu vários templos para deuses pagãos e teve 1000 mulheres. Então, Salomão no final da vida viu a besteira que ele fez. Meu filho, no demais, estudar muito é enfado e canseira. Fale por você, Salomão, não fale por mim. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por causa disso, cobrarei de vós, ó sacerdotes. Deus tem 2 cobranças, uma para os sacerdotes e uma para os pastores. Ezequiel 34 diz, pastores, tu não cuidaste das ovelhas. Pastores, tu não foste ligar a ferida. Pastores, tu não foste visitar. Tá, esse aqui, Ezequiel. Agora, para os sacerdotes, assim, o meu povo perece porque falta conhecimento. Por causa disso, cobrarei de vós, ó sacerdotes. Porque é papel do sacerdote estudar. Aquilo ali para mim não mata, não. Aquilo ali me dá vida, ó. Isso aqui não mata, não. Ok, gente? Mundo espiritual não é o que você quer, não, filho. Quem dera. O mundo espiritual está além da sua capacidade de entendimento. O mundo espiritual está além. É por isso que a gente evangélico, o povo evangélico no Brasil está muito longe, muito longe. E eu não vivo de ler livro não, querido. Eu vivo de ler livro, mas também sou pessoa que ora, uma pessoa que reflete, uma pessoa que duvida. Eu duvido de tudo que eu leio. Você acha que tudo que eu pego ali, é verdade, o diabo tem olho azul. Agora eu vou lá no YouTube dizer, gente, Deus me deu uma revelação, o diabo tem olho azul. Não sou bobo não, né, filho? 20 anos de campo acadêmico, professor universitário. Cheguei ontem não, bonitão. Você tá fazendo Enem? Tá, já passei por isso há muitos anos, filhão. Tá bom?
Vamos devagar. Eu leio ali, mas duvido. Eu sei que hoje ninguém lê nada, mas quando eu estou lendo lá, opa, canetinha vermelha, interrogação, onde é que está isso aqui? Onde é que esse cara achou isso? Vou lá refutar, vou no Google, procura outras informações. Sabe por quê? Na verdade, o estudo, ele tem que ser racional. O culto é racional. É por isso que muita gente está na igreja só no desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite. Não enche de azeite não, filho. Todo respeito. Amo o povo pentecostal, amo um culto pentecostal, uma reunião pentecostal, mas olha só, eu amo mais a palavra de Deus. Eu amo mais o conhecimento do Senhor. Eu amo muito mais as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem a palavra de Deus. Você está entendendo por que você erra? Você não erra porque dá lugar ao Espírito Santo, não. Você não erra porque o teu culto tem barulho ou deixa de ser barulho. Você não erra porque teu culto tem oração e tem línguas. Você erra por não conhecer as Escrituras. É aí que é o teu erro. O teu erro é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quem não conhece a Escritura não conhece o poder de Deus. Eva caiu porque a palavra de ordem foi dada a Adão. Adão repassou para Eva. E Eva, a partir do que Satanás botou na cabeça dela, disse, não, nem podemos tocar. Deus nunca disse para não poder tocar no fruto. Deus falou para não comer, não tocar, ela ampliou. Porque Satanás a induziu. A induziu porque não foi ela que ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu Adão falando o que Deus falou. Se ela tivesse talvez ouvido o que Deus falou da mesma forma que Adão ouviu, ela não tocaria e nem estaria dando ideia para Satanás. Mas quando ela ouviu da boca de outro, infelizmente, ela não entendeu bem o contexto do texto e acabou fazendo uma hermenêutica conforme Satanás queria. Você está entendendo? A terra não foi feita vazia, ela foi feita para que fosse habitada. Há um mistério aqui, queridos. A terra foi feita para ser habitada. Ela não foi feita para ser algo caótico. Ela não foi feita... Não, gente, ó, esquece, pelo amor de ficar tentando ensinar por chat, pelo amor de Deus. Se o Espírito Santo não ensinar, ninguém mais ensina, tá bom, gente? Vamos lá. Isso aí. Não, tem gente que tem a mente obtusa mesmo. Perdeu alguns neurônios em alguns lugares aí, igual o Simpson, né? Vai embora e não volte mais. Então vamos lá. Esquece isso aí. A terra não foi feita para ser vazia. Tá bom, gente? A terra não foi feita para ser vazia. Então vamos compreender. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Outro mistério aqui. Que nações, cara? Quais nações? Não, isso aqui é pro rei. Rei não. Lúcifer caiu do céu, nenhum rei caiu do céu, nenhum rei é portador da luz. Nenhum rei é filho da alva. Alguns tentam trazer, levanta uma profecia contra o príncipe de Tiro. Gente, eu não respondo a ninguém, por favor. Tá bom? Eu não respondo a ninguém. Eu subirei, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas, anjos de Deus, exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei. Nenhum anjo, nenhum rei queria sentar na congregação de Deus. Nenhum anjo. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens. Nenhum rei faria isso. Serei semelhante a El Elyon. Nenhum rei pensou isso. E contudo, levado serás ao inferno, ao Sheol, ao mais profundo do abismo. E a terra passou a ser vã e sem nada. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção, gente. Esquece as mentes obtusas. Olha a profundidade do mar. Aqui, ó, só para você ter uma alusão, isso aqui é o Corcovado. Isso é grande pra caramba. Olha aqui. Pão de Açúcar, Corcovado. Quem é do Rio sabe aqui. Olha a profundidade do mar. Olha a costa marítima. A costa não, perdão. Olha não é a profundidade, não é? Fala, o vale que há dentro abaixo do mar. Presta atenção numa coisa, gente. No mais profundo do abismo,
Vida marinha, mais de 10 mil metros de profundidade. A ciência agora está se interessando pelo chamado Fossa das Marianas, na Filipinas. Ou seja, tem 11 mil metros de profundidade e não ainda há estudo. Pra você ter uma ideia, o Monte Everest tem 8 quilômetros de altura, 8,8. A Fossa Marianas, ela tem 11 quilômetros de profundidade. Preste atenção. 11 quilômetros. Ou seja, nós não sabemos nada ainda sobre o profundo que está abaixo do mar, gente. Há um mistério aqui. Veja uma coisa que interessante. Vamos caminhar, vamos caminhar. Eu ia antecipar um lance aqui, mas não vou antecipar não, porque para não perder ele aqui. A fossa é literalmente uma fossa. É como se fosse um veio no fundo do mar, nas Filipinas, que é no mais profundo. Vem afunilando a 11 quilômetros, ou seja, é mais profundo que o voo comercial que pega 10 mil metros. Ou seja, o voo comercial vai a 10 mil metros, gente. Esse profundo abismo que há no mar vai a 11 quilômetros de profundidade e só 2 ou 3 vezes pessoas chegaram a esse fundo gastando milhões para conhecer esse profundo. Agora preste atenção na correlação. Preste atenção na correlação bíblica. Preste atenção, hein? Olha aqui agora. Então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Estrela caído do céu sobre a terra. Quem é a estrela caída do céu sobre a terra? Quem é a estrela caída do céu sobre a terra? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra. Então quem é a estrela que caiu do céu? Aquela estrela foi entregue para o acraseado. Aquela estrela foi entregue a chave do fosso do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dela fumaça como de um colossal fornalha. Apocalipse 9, 1, 2. E vi descer do céu. Aqui já é depois da grande tribulação. Aqui é antes, aqui é no meio da grande tribulação e aqui é depois da grande tribulação. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Gente, a linguagem é figurada. Sim, nós não estamos falando de um abismo físico, mas estamos falando que o mar é literalmente uma cortina para uma dimensão espiritual de aprisionamento de demônios. Olha bem como isso é muito profundo. Tanto é que quando diz eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o mar já não existe. E Deus vai mandar Satanás, seus anjos e todos que adoraram a imagem da besta e todos que fizeram Satanás para o mais profundo do inferno. O mar não existirá na Nova Jerusalém, o mar não existirá na terra, não existirá mais necessidade do mar, só teremos água doce. O mar não existirá segundo o Apocalipse. Perdão, voltando aqui. Preste atenção aqui agora. Acabamos a aula hoje. Já passou. Isso tudo aqui para lhe explicar quem é, por quê e de onde veio. Agora, na próxima aula, vamos falar sobre ele, sua personalidade, seu pensamento, sua forma de ver o ser humano. Gente, eu não estou aqui amaldiçoando o mar, não. Só estou dizendo que está bíblico, tá? Estou ligando os pontos para que vocês entendam bem. O mar não vai existir mais. Na Nova Jerusalém, a terra ficou sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há uma diferença de abismo para águas. Eu vi o anjo com uma cadeia na mão e ele descia e foi até o fundo do abismo. Abrir e na grande tribulação subirão demônios. Na grande tribulação, olha bem, gente, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala com a gente. Vamos para EBD, abre aí na página 2 da nossa revistinha. Então, Josué era de quê? De Moisés, irmão? Irmão, você não vai a lugar nenhum, uma aula dessa aí, você desculpe. Entenda isso. O mar é simbólico, querido. Está falando de dimensão espiritual. Estamos indo além do mar.
A palavra inferno vem do latim inferus, inferior, para baixo, tá bom? Só para que você tenha uma noção. Hades é outra configuração de inferno. E aí vem uma influência mais helênica, uma influência mais grega, mas que tudo tem tudo a ver. Lá na frente, gente, desculpe, vou explicar uma coisa para vocês. Eu estudo isso há 20 anos. Eu falei lá no início, a aula é profunda. Tá bom? A aula é profunda. Eu sabia que alguns iam dar pane, tela azul, né? Agora não dá mais tela azul, o Windows melhorou, não dá mais tela azul. Eu sabia que alguns iam queimar radiador. Tem uns crentes que falam, não, os cracudos ficam doidos. Quando vem tratamento de choque, eles ficam tudo, não aceito, dinossauro não, terra com mais de 10 mil anos, não, porque é o Leviatã, o Behemoth. Eu sabia. Estou preparado para isso. Não respondo porque, infelizmente, tem uns irmãos que dá tela azul, começa a dar, né, muito conhecimento, pelo amor de Deus, não mata o irmãozinho não, tadinho. Não mata o irmãozinho não, ele nunca leu, não, deixa pra lá. Então vamos lá. Então, queridos, na próxima aula, nós vamos, no nome de Jesus, dar continuidade, vamos continuar falando dele. Agora eu precisava dizer por que ele veio, onde ele se instalou, o que aconteceu. Nós vamos estudar mais por que Satanás veio para a Terra. A gente é muito egocêntrico e antropocêntrico. A gente acha assim, ó, todo esse universo é porque Deus fez o homem, ele ama o homem. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Você tem que perguntar por que no planeta Terra. Não pergunte por que Deus criou o homem. Pergunte por que Deus criou o homem no planeta Terra. É isso que você tem que se perguntar. Por que Deus fez esse bioma vasto pra gente? Dinossauro não existiu com Adão. Esquece. Só aludir ali para que vocês entendam e abram a mente, ó, e compreendam. Ok? A Bíblia é um grande mistério, o mistério de Deus. Sabe? Porque tu quer, Vaso, tu tá afim de mistério. Tu gosta do mistério, porque mistério é pra gente preguiçosa. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado de vós. As coisas ocultas pertencem a Deus, Deuteronômio 34, 10. As coisas ocultas, 29, perdão. As coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos por herança. Eu quero. Se você não quer, é um problema seu. Eu quero, e quero hoje, quero amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. E quanto mais Deus quiser me dar, eu quero. Tô querendo todo dia. Se ele quiser me revelar o céu, eu quero. Ah, irmão, isto é mistério de Deus, ninguém explica a Deus. Mas se ele quiser se explicar para mim, eu quero. Com certeza, ninguém explica a Deus. Mas não pega frase de para-choque de caminhão de música não, tá? Não pega frase de para-choque de caminhão com música, com frase de música não. Eu quero que Deus se revele para mim. Ponto. Você não quer um direito seu, assim como é um direito meu querer que Deus se revele a mim. Moisés pediu, tô na fila. Tô na fila. Você quer, fala com ele, ele fala conosco, me dá tabernáculo, me dá Santo dos Santos, mata cordeiro, bode Azazel, me dá um Yom Kippur. Eu prefiro isso, pastor. Eu prefiro essa burocracia. Não, eu prefiro a lei do Senhor no meu coração. Tá bom? Eu prefiro a lei do Senhor no meu coração. Prefiro que demore 20 anos para aprender. Rapaz, Deus, 20 anos, meu Deus. Eu prefiro. A galera que gosta aí, sabe, do Fandangos, a galera que gosta do miojo, a pessoa que gosta dos girafas, vai com Deus. Pega a arquinha, saquinho de sal, água do Jordão, ó, vaza. Vaza. Vaza, vaza. O sal, o iodo, é um elemento, presta atenção, vale de sal, Davi fazendo um trato de sal, por isso que os bruxos usam sal. Pense no sal como elemento químico magnético e que tem uma grande correlação ao magma da Terra. Preste atenção no sal, como ele é usado de forma ampla na feitiçaria, na bruxaria e no satanismo. O mar é salgado. Por que será? Deus abençoe vocês. Glórias a Deus. Tem muito para vocês conhecer, gente. Desculpe, eu não quero ser arrogante. Desculpe mesmo. Não me tenham como arrogante. Mas tem coisas que eu não posso falar para vocês, tá bom? Infelizmente. Por que você não pode? Porque não vale a pena, querido.
Não vale a pena agora. No exato momento não vale a pena. Vai ver um momento que vocês vão entender. Vai haver um momento que vocês vão entender. Eu creio. Tá bom? Haverá um momento que você vai compreender, eu vou poder falar isso para você. Por enquanto eu não posso falar. A igreja evangélica não está preparada. A igreja evangélica não tem estofo residual intelectual para compreender certas coisas. Satanistas riem da nossa cara, zombam de nós. Zombam. Sabe por que eles zombam de nós? Porque eles dizem assim, vocês são extremamente poderosos, mas não têm noção do poder que vocês têm. Vocês têm o poder da luz. Eles falam assim, vocês têm o poder da luz que é maior do que o nosso das trevas. Mas vocês não sabem, eles usam manipular. Vocês não sabem manipular a luz. Vocês têm uma força descomunal do Deus de vocês, mas não sabem lutar contra as trevas. E é por isso que o nosso Deus, o nosso Deus, tem logrado êxito contra os cristãos. A gente tem que ouvir isso, é obrigado a ouvir isso de um satanista, né? Sabe? A gente tem que ouvir isso de um satanista, e ele tem razão. Ele tem razão. A gente tem o maior poder nas mãos, que é o poder do Espírito Santo, o poder da luz, e a gente não sabe usar. Agora, vamos lá. Qual a diferença nossa com o satanista? 2 minutos para terminar a aula. Um aprendiz, ele é iniciado aos 13 anos. Ele já começa desde cedo aprendendo algumas coisas. Ele é tutoriado por um espírito maligno, ele é escolhido desde criança. Mas aos 13, ele invoca o mentor dele, que vai fazer a mentoria para ele. Daqueles 13, equivale ao bar mitzvah com 12. Daqueles 13, até talvez os 18, ou aos 21, que é a maioridade civil, no Brasil principalmente, ele tem que estudar muito para passar as fases do satanismo. Ele tem que sair de bruxo, ou de aprendiz da bruxaria, passar para sacerdote, passar para outro nível, feiticeiro, sacerdote, bruxo, para chegar até o nível máximo de ser como se fosse um sumo sacerdote. Para ele chegar nesse nível, você pensa que o satanista exige dele ficar só invocando espírito? Não, pelo contrário, eles são chamados à atenção. Se eles ficarem fazendo muito feitiço, não é Harry Potter não, filho. Se eles começarem a fazer muito feitiço, ficar usando muito, eles são chamados à atenção pelos demônios. Os demônios de alta classe chamam a atenção deles e castigam eles. Sabe o que eles têm que fazer? Estudar. Dos 13 até a maioridade, eles têm que estudar muito feitiço. Eles têm que estudar feitiços em latim, em hebraico. Eles têm que aprender a fazer centenas de invocações com sinais. Eles têm que meditar, eles têm que fazer jejuns. Eles têm que fazer viagens astrais para acoplar com seus mentores. Eles precisam estar sempre na ordem, eles precisam ser obediência aos seus líderes, eles precisam de obediência aos satanistas mais velhos. Eles precisam cumprir tarefas, mandam para eles fazer, eles têm que fazer. Eles têm que se rasgar, dar sangue deles ou buscar sangue de outros animais para poder. Então, gente, entenda por que eles debocham de nós. O que nós fazemos como evangélicos? Mal vamos à igreja domingo. Mal vamos à igreja, mal frequentamos a nossa igreja que diz que é membro, mal dizimamos, mal ofertamos, mal adoramos. Aí vem pra cá no YouTube, vem falar pra mim, vai lamber sabão de rolão, meu irmão. E eu não fico magoado com você, não fica comigo, tá bom? Meu tempo é curto. E o reino espiritual é vasto, e eu tenho muito pouco tempo para ensinar. Para eu dar essa aula para você, eu fui atacado o dia todo. O dia todo eu fui atacado para dar essa aula para você. Para você, criado aí no meio pentecostal, neopentecostal, no meio histórico, tradicional, fica assim, eu não sei o que esse cara está falando aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Creio que Deus quer usar vocês. Creio que Deus quer utilizar vocês no reino espiritual. E no nome de Jesus, que vocês possam crescer na graça, no conhecimento do nosso eterno Deus. Tá bom, queridos? Até quinta que vem, ou
A qualquer momento aí, tô igual o plantão de jornal. A qualquer momento a gente está junto. Deus abençoe, amados. Graça, paz, prosperidade. Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Jesus.